No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai isso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Pai, porque entendemos, Senhor, que há um propósito soberano, Senhor, em estarmos aqui essa manhã. Pai, porque nós não somos frutos, Senhor, somente das nossas próprias escolhas, mas também da Tua soberana vontade perfeita, agradável, Senhor. Somos frutos, Senhor, da Tua permissão, Senhor, do Teu propósito, Deus. E por isso, Senhor, que esse propósito seja cumprido pelas nossas vidas esta manhã. Pai, que a Tua palavra venha a ser lançada sobre a semente fé, sobre a terra fértil dos nossos corações. Pai, que essa boa semente encontre um bom lugar e que venha a se enraizar, a crescer, a frutificar. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, todo o nosso espírito, corpo e alma, Senhor, todas as nossas emoções, Pai, preocupações, tudo aquilo que temos e somos, Pai, colocamos diante de Ti. Pai, nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito. Pai, que em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser ministrada sobre as nossas vidas, Senhor, que venha nos impactar, que venha nos transformar, Senhor. Pai, que não saiamos aqui da mesma forma. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, queremos Te ouvir. Fala conosco, Pai, precisamos Te ouvir. Fala conosco, Senhor, ansiamos Te ouvir, desejamos Te ouvir, Deus. Toma, Senhor, as nossas mentes, trazemos, Senhor, as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Repreendemos, Senhor, todo espírito de distração, de inquietação, de insensibilidade da Tua presença, de insensibilidade do Teu Espírito. Pai, trazemos, Senhor, o nosso espírito atraído a Teu Espírito, atraído à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Muito difícil pregar no dia de hoje, né? Como a pastora Cindy falou. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor me deu essa mensagem no domingo enquanto estava pregando. Eu ouvi claramente, né, o tema da mensagem e o texto. O Senhor trouxe claramente à minha mente, muito antes de todos esses acontecimentos que aconteceram durante a semana. Mas esse texto fala do dia mau. Esse texto fala de um dia difícil, de um tempo difícil. E a verdade é que eu e você precisamos entender aquilo que está ali. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Muito mais do que uma guerra humana, muito mais do que uma guerra sangrenta, nós estamos numa guerra espiritual. Eu e você precisamos entender que nós nos levantamos pela manhã, nós nos preparamos para ir para o trabalho, eu para ir para a escola, temos nosso dia secular, envolvidos na sociedade, inseridos numa sociedade, chegamos em nossas casas, enfim. Por vezes nos deitamos na nossa cama e muito fora dessa realidade da guerra que todos os dias está sendo travada nos ares, de uma guerra que todos os dias está sendo travada por anjos e por demônios, por nossa causa. Nós não podemos estar indiferente a isso, nós estamos em uma guerra. E a pergunta que eu tenho para você hoje, a pergunta que veio ao meu coração durante a semana, diante de tantos acontecimentos, é se eu e você estamos preparados para isso. Nós estávamos aqui ontem no ensaio a falar sobre todas essas coisas, é impossível nós estarmos indiferentes a isso. E o Moisés estava dizendo, Santiago, se acontecer de entrar ali, como aconteceu naqueles cafés, se acontecer de entrar aqui na igreja, alguém com uma metralhadora, ninguém ali estava à espera. O que nós vamos fazer?
E todos os dias a gente vai colocar o Lucas na cama. Eu não estou falando para me agradecer, mas é porque o Senhor tem, graças a Deus, pela misericórdia dele, trabalhar nas nossas vidas. E a gente vai colocar o Lucas na cama, a gente tem orado a palavra do Senhor, lido a palavra todos os dias, pelo menos um capítulo com ele. E depois nós oramos, colocamos a mão sobre a sua cabeça. Senhor, repreende, Senhor, todo mau pensamento. Pai, guarda o seu caminho. Oramos pelo nosso casamento, oramos pela nossa vida, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Às vezes tem coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente acha que é normal, que é natural, e não é. Às vezes até a sua inquietação aqui no culto, a sua distração, a sua falta de vontade de vir à casa de Deus. Você acha que é normal? O seu cansaço. A gente levanta tão bem disposto às vezes para trabalhar, a gente cumpre o horário certinho, quando a gente chega atrasado, a gente não tem disciplina, a gente acha que é normal, não é. Nós estamos numa guerra, e são influências malignas sobre a nossa vida. O comodismo, a frieza espiritual, a ansiedade, a preocupação, tudo isso é influência maligna na nossa vida. E não é porque nós somos crentes que nós estamos inertes a isso. Pelo contrário, né, pastor Eduardo? Não é porque eu e você servimos ao Senhor que nós estamos além dessas coisas. A palavra do Senhor nos fala que o diabo anda ao nosso derredor o tempo todo, procurando uma brecha, uma falha para nos tragar. Isso é para os seus filhos, isso é para a sua casa, é para a sua família. E Paulo aqui está a exortar a sua igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja que estava perdendo a unidade, uma igreja que queria viver na exclusividade. Exclusivismo, né? Às vezes sem palavra, mano, não sai. E Paulo está aqui exortando uma carta que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu penso que nós, infelizmente, temos vivido dias assim. Não é hora da igreja se fechar agora aqui só os cristãos. A gente não pode se contaminar, a gente não pode se aproximar. Não, é tempo da igreja se levantar com ousadia, com coragem. Mas não é. É como Moisés falou no ensaio: se alguém entrar ali, colocar uma arma sobre o meu filho, como a gente viu aquelas doenças, 200 crianças sendo mortas. Eu tenho um filho, todos nós aqui temos. O que nós vamos fazer? Parecia algo tão, há anos atrás, parecia algo tão inimaginável, parecia algo tão distante de nós, agora está aqui do nosso lado. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta são contra demônios, principados, dominadores do mal. E o Senhor essa manhã quer nos ensinar, quer nos preparar para essa guerra. Eu não entendo muito de Forças Armadas, aliás, eu não entendo nada. Talvez se fosse, né, os homens, a maioria aqui já serviu. No Brasil aqui fala tropa, né? Tropa, né? No Brasil fala exército, é a mesma coisa, né? Tropa. A maioria aqui já serviu, mas a gente vê os filmes e a gente entende mais ou menos, né? Então a gente, pelo que a gente vê nos filmes e tudo, a gente vê que, pelo menos eu vejo, que a primeira coisa que eu acho que a gente, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender quando nos preparamos para uma guerra é que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos saber com quem nós vamos guerrear, quem realmente são os nossos inimigos. E Paulo fala isso aqui no versículo 12: pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo aqui está a nos mostrar quem realmente são os nossos inimigos. O seu inimigo não é aquele amigo seu que te virou a cara porque agora você é crente. O seu inimigo não é o seu marido que agora te trata mal quando você vem à igreja. Eu me lembro quando eu me converti, os meus pais não aceitaram. A minha família foi a primeira a me converter, toda a minha família, uma família muito católica. E os meus pais não aceitavam mesmo. Moisés sabe disso, que ele me conhece há muitos anos, né, Moisés? E foi uma guerra. E por vezes eu batia boca com meu pai, com a minha mãe, e eu tinha que chegar na casa do meu pastor, e o meu pastor falava lá:
sociais, mas a gente vê no Facebook isso todo dia. Às vezes crente dando indireta, porque... Mas o nosso verdadeiro inimigo, os nossos verdadeiros inimigos estão aqui nessa carta, escrita por Paulo. Nós também precisamos saber por que lutamos e para quem lutamos. Nós vemos que a nação de Israel sempre foi uma nação lutadora. Uma nação que sempre esteve envolvida na guerra, desde lá do povo do Egito. Sempre. Mas nós precisamos saber qual é a causa. Por que nós estamos lutando? Eu estou lutando pela minha vida, pela minha família? Será que é essa a razão da minha luta? Será que é essa a causa da minha luta? Não, a nossa bandeira é Cristo. E é por Ele que lutamos. Essa deve ser a razão da nossa causa. Como a pastora Cintia orou aqui e disse: Senhor, os inimigos da cruz. Nós somos defensores da cruz. Nós fazemos parte de um exército cujo general é o Senhor, cujo comandante é o Senhor. Ele é a nossa causa, Ele é a nossa bandeira. É por isso que lutamos. Ter a minha casa resguardada, ter a minha família protegida, é consequência, é fruto da minha fidelidade nessa guerra. Porque enquanto eu estou trabalhando para o Senhor, enquanto eu estou guerreando com o Senhor, Ele está guardando a minha casa, Ele está guardando a minha família. Você crê nisso? Amém? Eu não vou entrar nessa guerra porque eu tenho medo do que aconteça com o Lucas. Eu não vou entrar nessa guerra porque eu quero simplesmente ter a minha casa abençoada. Eu vou entrar nessa guerra porque eu aceitei a cruz de Cristo na minha vida. Eu vou entrar nessa guerra porque eu entendo o sacrifício de Jesus por mim. Eu vou entrar nessa guerra porque Ele é a minha bandeira. Quando nós vemos aqueles filmes antigos, medievais, a gente vê que quando o exército saía, a bandeira do castelo do rei estava sempre lá, né, o símbolo. Eu não entendo muito de troll, mas eu entendo de filme. Eu não sei se na tropa é assim, o Cláudio? Não tem bandeira? Tem a bandeira de Portugal lá, né? No navio, não é? Mostrando a nação, né? No regimento, tem lá a bandeira, né? Tem sempre a bandeira. Nós também temos a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. A cruz de Cristo. Jeová sim, Ele é a nossa bandeira. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque Ele é poder de Deus para todo aquele que crê, amém? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é tempo de nós nos escondermos diante de tantas ameaças. É difícil, é. Mas como já foi falado aqui essa manhã, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pelo Senhor. É por Ele que nós lutamos, pelo nome do Senhor. Nós precisamos entender que quando entramos numa guerra, nós não entramos nessa guerra sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. E por vezes a gente quer viver assim, na exclusividade. Ninguém precisa saber da minha vida. Ninguém precisa saber do que está a passar comigo. Os meus problemas eu mesmo tenho que resolver. Você não precisa estar a lutar sozinho. Você tem que pessoas para te ajudar e que vão entrar nessa guerra com você. A igreja, por vezes, ela tem uma tipologia de um quartel. Eu estava a pensar nisso. Eu e você viemos aqui como se nós estivéssemos como um soldado aí no quartel, nos preparando, nos armando, treinando para sair lá fora e guerrear. Então eu quero dizer para você que você não está lutando sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa guerrear sozinho. O Senhor está com você, amém, mas nós também estamos. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer isso: você não está nessa guerra sozinho. Você não precisa estar nessa guerra sozinho. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Algo muito importante que nós precisamos ter em nossas mentes em meio à guerra
Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está aqui a falar do bom soldado de Cristo, aquele que combate o bom combate. E quando eu olho para esse texto, eu vejo algo muito importante para nós também, que estamos entrando em uma guerra, que estamos a nos preparar para uma guerra. É não perdermos o foco, não perdermos o alvo. Paulo está dizendo aqui que esse bom soldado, aquele que está em serviço, ele não se embaraça em negócios dessa vida, não perde tempo com coisas que não têm importância, ou que não tenham tanta importância assim. Tem uma canção muito antiga, eu não vou pedir você para mim aqui, Moisés, eu passei um susto nele no ensaio ontem. Moisés, você lembra daquela música? Ah, lembra? Então tá, então espera, não vou fazer você vir aqui não. Mas tem uma música muito antiga que fala assim: o Senhor está levantando um grande exército, o povo de terra é capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer a terra e o céu. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra e gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Um dia ele virá e nós vamos reinar. Aqueles que gastaram seus dias não com as coisas dessa terra, mas que gastaram seus dias servindo a Deus e fazendo em tudo a vontade do Pai. Eu e você estamos numa guerra. Nós não estamos nessa terra simplesmente para sermos bem-sucedidos, simplesmente para sermos prósperos, longe de problemas, longe de dificuldades. Não, nós estamos em uma guerra. E que possamos entender isso. O Senhor nos alistou para uma guerra. O Senhor nos colocou em uma guerra. E Ele espera de nós, assim como essa canção diz, que gastemos os nossos dias servindo a Deus, fazendo em tudo a sua vontade, a vontade do Pai. Talvez essa é a palavra que você nem esperava ouvir essa manhã, mas é isso que o Senhor tem para falar comigo e com você. Que nós possamos envolvermos mais nas coisas de Deus, não nas coisas dessa terra, no reino de Deus, com aquilo que Ele ama, com aquilo que se entristece, com aquilo que o faz chorar, como nós fizemos aqui já essa manhã, cada vez como você fez na sua casa. Nós em famílias temporárias, e às vezes como a pastora Cindy disse aqui, a gente nem sabe como olhar. Senhor, o que eu vou dizer? Na quinta-feira nós estávamos a dar um trilho de crescimento, estávamos a falar sobre os atributos do Pai. E eu comecei o trilho falando, é tão difícil, porque a gente vive tanta tragédia. E a gente olha e fala, meu Deus, mas Deus, Ele tem poder para tudo, sobre todos. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E coisas assim acontecem, mas a palavra do Senhor também nos mostra que Ele não perdeu o controle de nada. E o seu poder, o seu domínio, o seu reino jamais terá um fim. Tudo tem um propósito. Me resta descansar o meu coração, que aquelas crianças morreram daquela forma, mas que agora, para elas acabou o sofrimento. Estão no céu, com o Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. É isso que agora o mundo vai tentar colocar dentro de nós. Onde está o seu Deus diante de tanta maldade? Nós nos questionamos, irmãos. Onde está o seu Deus diante de tanta maldade, de tanta tragédia? Ele está sentado no trono. Aleluia. Onde Ele sempre esteve, onde Ele sempre estará. Não perdeu o controle de nada, não perdeu o domínio de nada. E Ele, no momento certo, se levantará. E assim como já foi orado aqui, regerá as nações. Ele é justo. Nós precisamos conhecer as nossas armas. Precisamos nos proteger, estarmos preparados para esse ataque, para esses ataques
Há um tempo atrás a pastora Cinti passou há muito tempo, ela passou um vídeo aqui, que eu não consegui achar, que era um vídeo da igreja orando. Lembra disso, pastora? A igreja reunida orando e espiritualmente o que acontecia no inferno. Lembra? Quantos aqui assistiram, lembra desse vídeo que ela passou uma vez? A maioria já não é dessa época, né? Tá há muito tempo. Enquanto a igreja orava, o inferno era bombardeado. Bombas mesmo no inferno. A igreja estava orando e o inferno estava sendo bombardeado. Eu não achei, pastor. Talvez você era mais profissional nessas coisas, consegue achar. Mas o mundo espiritual funciona mesmo assim. Às vezes a gente está orando e de uma maneira física e terrena a gente pensa, não está acontecendo muita coisa. Mas no inferno, nos ares, demônios estão sendo destruídos. O inferno está sendo envergonhado, porque nós estamos em uma guerra. Enquanto você está aí sentado ouvindo a palavra de Deus, há uma guerra nos ares. Anjos estão batalhando pela sua vida para que você esteja aqui, que você esteja ouvindo essa palavra. Você entende isso? O mundo espiritual é real, meu querido. Tão real como eu e você estamos aqui. O mundo espiritual é algo real. Olhe pelos seus filhos, olhe pela sua família, mas também olhe pelas nações, olhe pelos seus vizinhos, porque há uma guerra travada nos ares. Não esteja diferente àquilo que acontece ao seu redor, pensando que é natural, é normal, não é. Nós estamos em uma guerra. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Paulo também nos instrui. O Senhor, através da vida de Paulo, nos ensina a estarmos preparados para essa guerra. E eu estava lendo sobre isso, que Paulo, quando descreve essa armadura, ele estava escrevendo a armadura dos soldados romanos daquela época. Que é mais ou menos como aquele filme dos 300, quantos assistiram, não sei. Né? É mais ou menos aquela foto ali. Acompanhe comigo. Paulo diz no capítulo 3, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Paulo aqui está nos dando uma rica instrução. Paulo aqui está dizendo, quando o dia mau chegar, é assim que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer. Não é estar discutindo com os outros, a ofender uns aos outros. Não é vingança, não é covardia, não é se esconder. É isso que vocês devem fazer. E no versículo 14 ele começa dizendo: estáis postos firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo, algumas traduções falam cinto, né? Fala sobre o cinto. E eu estava lendo sobre a armadura do soldado romano, onde diz que o cinto é aquilo que segurava toda a armadura, que apoia toda a armadura. E Paulo está dizendo que esse cinto é a verdade. A verdade é o que deve sustentar a nossa vida. Vivemos uma vida de verdade, uma vida de sinceridade diante de Deus e também diante dos homens. Não adianta esconder. Não adianta se acovardar, não adianta fugir. O que sustenta a nossa vida, o que vai nos sustentar nessa guerra é vivermos a verdade, é vivermos a sinceridade. E Paulo continua dizendo, ainda no versículo 14, sobre a couraça da justiça: tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Como nós temos falado de justiça ultimamente? Na quinta-feira mesmo nós estávamos a falar sobre isso, porque esse é um atributo moral de Deus, a justiça. Uma justiça que não é como a nossa, que por vezes o conceito de justiça que nós seres humanos temos é vingança. Nós já até falamos aqui outras vezes sobre isso. Quem me viu
contexto de justiça de Deus tem a ver com misericórdia, com compaixão. Ele é a nossa justiça, Ele nos justificou, Ele tirou de nós o quê? A condenação. Aleluia. Ele tirou de nós toda a condenação, e por isso a palavra do Senhor nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele nos justificou, e Paulo está aqui a dizer para que nos possamos revestir da couraça da justiça. A couraça, ela é aquilo que protege o coração, os órgãos vitais. A pastora tem ali. Essa parte que protege todos os órgãos vitais do nosso corpo contra as acusações de Satanás. Porque a justiça de Deus, como já disse aqui, tirou de nós toda a condenação, nos livrou de toda a condenação. Por vezes o diabo ele tenta lançar sobre as nossas vidas palavras com que lembra aquilo que você fez? Você continua o mesmo, você não mudou. Infelizmente, às vezes são pessoas que nós amamos. Você está igual, você não mudou nada. Está fazendo o que na igreja? Revestidos da couraça da justiça. Ele te justificou, não há mais condenação sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ele continua dizendo, no versículo 15: e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho e da paz. Eu imagino que o calçado de um soldado tem que ser muito resistente. Até o Matheus brincou comigo que, como os meninos do louvor sabem a canção que a gente vai cantar na administração, que eu vim de volta hoje. Porque eu ia pregar sobre guerra. Mais ou menos, mas eu acho que é bem mais resistente do que isso aqui, né? Os coturnos aí no Brasil, a gente fala coturno, que eu não sei como é que é. Como é que é, Cláudio? O nome do sapato é bota, né? Que é bota. Sim, mas no Brasil a gente fala coturno, né? Os militares usam. E tem que ser muito resistente. Aqueles ali estão muito mais resistentes, né? Naquela época. Que era feito dentro de couro, né? E Paulo compara essa resistência ao Evangelho. Ao Evangelho da paz. E como hoje já disse aqui, a própria palavra do Senhor nos diz que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Ele é poder de Deus. E nós precisamos nos revestir, nos calçar desse Evangelho. Não é para ficar parado na minha casa. Não é para ficar parado aqui na igreja. Mas os sapatos, eles servem, essa resistência é para a gente gastar, é para a gente andar, é proclamar e falar. E Paulo está aqui a dizer isso: revestidos do cinto da verdade, a couraça da justiça e as sandálias, a preparação do Evangelho e da paz. Calçados resistentes, maturidade espiritual, fé provada, experiência com Deus, amém, conhecimento da palavra, responsabilidade com o Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus. Poder de Deus. E Paulo continua dizendo, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando eu perguntei aqui quem já viu aquele filme 300, não sei se os irmãos se lembram que o escudo era o mesmo. Cadê a foto, pastora? Que eles podiam quase que tampar o corpo todo. Aquele filme dos 300, esses irmãos lembram que era bem... que quando eles recebiam aquelas flechas, eles escondiam o corpo todo debaixo da flecha, como se fosse mesmo um escudo, cobria o corpo todo. E Paulo está a dizer que com esse escudo, o escudo da fé, com o qual o autor e consumador é Cristo, lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 2 diz isso. O autor e consumador da nossa fé é o Senhor. Paulo está a dizer que nós poderemos apagar alguns dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados do maligno? A perseguição, a ofensa, a injúria, a tristeza, o desânimo, o cansaço, a fraqueza. Todos
Nós precisamos tomar posse disso para as nossas vidas. Assim como Paulo começa dizendo, revestidos, está aqui a armadura, agora vocês precisam se vestir. Vocês precisam colocar isso sobre a vida de vocês. Esse escudo que nos protege de tudo aquilo que vem para minar a nossa fé, que vem para nos afrontar. E Paulo continua dizendo, versículo 17, tomai também o capacete da salvação. A gente sabe que essa parte é muito importante. Não rio, mas eu sei que meu capacete tem que ser muito grande. É porque eles me chamam de cabeça. Não, você não acha que eu sou cabeçuda. Não sou. Só para descontrair que os irmãos são muito sérios. Mas Paulo está aqui dizendo o capacete da salvação. Eu quero te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Como a pastora orou aqui já hoje, essa manhã, se Jesus voltasse agora, você tem certeza da sua salvação? Nós precisamos revestir a nossa mente, guardar a nossa mente com essa certeza, com essa convicção de que somos salvos, que já fomos libertos, que já fomos curados, que já fomos livres. Nós precisamos revestir a nossa mente. De que o Senhor está nos preparando um lugar. O capacete da salvação. E Paulo continua dizendo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu li esse versículo, logo me lembrei de Jesus no deserto. Porque Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, Satanás falava, pega os pães e transforma, as pedras e transforma-se em pães para poder alimentar. Não, porque só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás fala, sobe então, se Deus pode te salvar, sobe lá naquele monte, salta lá de cima. E o Senhor responde com a palavra, não, porque a palavra diz que não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás continua, está vendo esse reino aqui? Leva Jesus, ao alto e diz, está vendo esse reino? Tudo eu vou te dar se você se dobrar diante de mim. E Jesus mais uma vez com a palavra responde que só o Senhor Ele vai adorar. Será que eu e você estamos preparados com a espada da palavra? Às vezes a quantidade de pessoas que temos na escola bíblica dominical no treino de crescimento nos mostra muito o contrário. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Mas a única arma que Paulo descreve aqui nesse texto é a espada. Tudo que nós falamos aqui, o cinto, a couraça, os calçados, o capacete, o escudo, são coisas que o Senhor nos deu para nos proteger. Mas a arma de guerra que nós temos é a espada, é a palavra. A única arma que Paulo escreve aqui nesse texto é essa, é a palavra, poderosa em si mesmo. Aleluia. Eu e você precisamos estar aptos, preparados para isso. Quinta-feira eu estava aqui a dar aula, o pastor Eduardo estava aqui. Nós estávamos a comentar, e até estava a falar com o Fabinho durante a semana, que às vezes a gente vê no treino de crescimento e a gente pensa assim, há um livro discipulado para todos, A maioria de nós aqui já lemos, eu já fiz o seminário, a gente pensa que a gente sabe muita coisa. Semana passada eu e Augusta saímos aqui com a cabecinha, Augusta? A fé brilhar. São coisas que nós estamos sempre aprendendo, temos sempre que aprender. Irmãos, eu quero dizer que nem eu e nem você vamos conseguir resistir ao dia mau, resistir a essa guerra se nós não tivermos a espada da verdade, não tivermos a palavra do Senhor. Você pode ser uma pessoa muito estudada, argumentar-se muito bem. Se você não conhecer a palavra, você não vai resistir a essa guerra. Você não vai conseguir lutar por você, pela sua casa, pelos seus filhos. Como é que vai lutar sem arma, pastor?
Paulo está aqui a dizer que essa é a nossa arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como a própria palavra também nos diz. Uma espada que é capaz de separar. E Paulo continua dizendo, já estou a terminar, e orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiar nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando eu vi esse texto, eu vejo que a oração, muito mais do que uma arma, Paulo está dizendo aqui que a oração é como se fosse um alimento para nós. É como se fosse aquilo que vai nos suprir nessa guerra, que vai nos ajudar a nos mantermos de pé nessa guerra. Eu louvo ao Senhor porque nós temos pessoas aqui para nos instruir, como eu já comecei essa mensagem dizendo, o Senhor tem nos ajudado como família a entendermos isso. Às vezes a gente desculpa, as pessoas veem a gente aqui e não sabem, né? Mas assim, não é porque a gente é crente, a gente não tem problema em casa, marido e mulher, com os filhos. E às vezes a gente pensa, meu Deus, como que eu vou educar? Não sei, o que eu faço com esse menino? Às vezes a gente briga, discute, às vezes eu e Santiago. E às vezes a gente pensa que é normal, não é, nem tudo é normal. Deus não me fez casar com uma pessoa, me colocou uma pessoa na vida que eu vivo brigando, vivo discutindo. Mas o que eu vou fazer agora? Eu preciso entender que eu estou numa guerra. E vou guerrear, vamos começar, vamos ler a palavra juntos, vamos orar juntos. Amém. Isso mesmo. Nós estamos em uma guerra. E a oração, Paulo está aqui dizendo, orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Às vezes a gente está no trabalho e acontece alguma coisa. Nossa primeira atitude tem que ser essa. Ainda que ele sozinho no Espírito. Falarmos com o Senhor. Mas orar em todo o tempo. Esse é